Olá, me chamo Poliana. Gostaria de falar sobre um livro interessante de ler, que eu comecei a fazer leitura já faz alguns anos, mas alguns capítulos não tinha lido de fato, assim, e é um livro muito bom para quem fala língua portuguesa e para quem lê em língua portuguesa e se interessa por literatura alemã. É um livro de Otto Maria Carpo. Utilizo aqui a versão de 1994 e Carpo, mas há outras edições, provavelmente deve haver outras edições mais recentes do livro. Então eu coloquei assim, olha, que o livro Carpo é um dos mais importantes escritos em língua portuguesa, em que faz um panorama crítico literário sobre momentos da literatura de língua alemã. Então, assim, o livro do Carpo é muito próximo a outros livros em que se tem um panorama da literatura. Igualmente, existe no Brasil livros que fazem panoramas da literatura brasileira, e o Carpo, ele não é diferente, ele faz um panorama da literatura de língua alemã. Então, este livro, tanto a edição aqui utilizada, quanto novas edições, é indicado para o conhecimento de introdução histórica sincrônica dos momentos da literatura de língua alemã. É um livro que traz acessibilidade principalmente a leitores que estão iniciando os estudos de língua alemã, a teoria literária, o Literaturwissenschaft. O livro de Carpo é dividido, por exemplo, em várias partes, com prefácio, a primeira edição, né? O autor se propõe comentar a literatura alemã desde as suas origens, até por volta dos anos de 1990. Em seu prefácio, a primeira edição, o autor mostra seu interesse em comentar sobre autores como Kafka, Goethe, entre outros igualmente importantes. Então, assim, o Carpo, ele vai falar sobre vários momentos da literatura de língua alemã, é, e, é, e ele destaca alguns autores já no começo do livro, né? Então, por exemplo, no capítulo As Origens, né, ele faz um resumo, assim, um comentário. Porque propriamente o livro dele não tem essa preocupação assim de fazer uma descrição de linguagem, mas ele mostra que ele comenta que dentro e fora da Alemanha fala-se dialetos diversos, né? Em todas as regiões de língua alemã, dentro e fora da Alemanha, falam-se dialetos mais ou menos diferentes da língua literária, como ele mostra. Exemplo, ele fala de um dialeto austríaco, que é o Schwyzerdutch, na Suíça, o Platt, norte da Alemanha, etc. Então, assim, esse panorama da literatura que Carpo faz, ele está falando desses dialetos, mas, assim, de fato, mesmo no Brasil, há vários dialetos em que se tem, mas ele fala um pouco, assim, sobre a literatura de língua alemã, né? Então, o autor comenta que no tempo dos carolíngios falava-se na Alemanha o Alter Hochdeutsch, que é o alemão antigo, que não se parece com o alemão moderno. E o autor, ele mostra que nessa língua há mais documentos históricos que literários. Então, ele fala que, de acordo com Carpo, por exemplo, século XV, e no tempo da Reforma, então, havia o Neuer Hochdeutsch, que é o alemão novo, baseado nos dialetos da Saxônia. Mas ainda precisava passar por várias modificações morfológicas ortográficas até resultar no século XVII, no começo do século XVIII, a língua literária moderna. Ele fala, assim, por exemplo, que o papel do latim é muito importante nos fundamentos da civilização alemã. Ele comenta sobre o período do imperador Carlos Magno, começo do século IX, Renascença. O autor mostra que a literatura propriamente alemã é modesta, chamada Spielmann-Dichtung, poesia de menestréis, que é bem modesto, e vale-se mais a historiadores, a historiografia. Então, ele vai mostrando, por exemplo, na literatura, no capítulo Literatura dos Cavaleiros, que ele começa e vai até os anos 90. Então, ele começa a dar uma introdução, aí ele fala sobre a transição para a Idade Média, marcada por duas profundas modificações dos fundamentos linguísticos e sociais da literatura. Então, ele fala da nova língua, o Mittelhochdeutsch, alemão médio, encontra espaço literário muito mais amplo pelo recuo do latim, que vai servir mais a língua para o clero, né? Então vai perdendo o monopólio, vai mostrando as mudanças históricas de acordo com a sua perspectiva em favor dos leigos, especialmente de determinada classe dos leigos, cavaleiros.
Então, os cavaleiros, esses leigos, assim, eles faziam, né? Tem essa poesia, o amor cavaleiresco, que é a aventura cavaleiresca, literatura aristocrática, considerada sofisticada, totalmente artística. Essa literatura não é exclusivamente profana. Aí ele fala que isso é no período da dinastia Stauffer. Mas não se trata de uma literatura de corte, a monarquia alemã medieval nunca conseguiu nem sequer pretendia submeter totalmente seus vassalos. A aristocracia feudal guardou seus castelos ampla independência, em primeira linha, ao amor que se tornou religião profana da aristocracia. As origens dessa Mina Edition, que é essa poesia de amor, não sei se é uma tradução mais se encontra no livro também, pode ser, acho que é uma tradução mais plausível assim em relação ao que ele coloca, não são alemãs, mas provençais. E como discípulos trovadores provençais devem ser apreciados Mina Dista. Então ele fala dessa poesia de amor, cavaleiro, poetas de cavalaria. Então, a verdade é que nenhuma dos mineristas, talvez, com uma exceção, pode ser comparado aos grandes provençais. Então, ele fala que isso tem a ver com os provençais também, né? Poesia dos provençais. Então, o Carpo comenta que os mineristas possuem influência mediterrânea que vai posteriormente até os dias de Rilke. Uma exceção que o crítico chama de poesia manejada desse período é o Walter von der Vogelweide, que é bem interessante, é de 1170 a 1230, considerado o maior poeta alemão da Idade Média. Mas, assim, com a leitura do livro, não é que a gente quer recuperar essa questão da Idade Média, mas ele vai descrevendo a questão historiográfica, né? História um panorama, como um resumo que ele faz. Então, mas não escreve panfletos. Ele fala do Walter von der Vogelweide, que ele não escreve panfletos em versos. Ele leva essas vezes a autores inesperados de polêmicas contribuições clérigos italianos, com a divindade na ilha que lembra Dante. Tão pouco são rotineiros expressões eróticas, o leitor moderno sente que Walter se dirige às moças de carne e osso. Não ideais platônicos, também sente Walter com certa idade natureza, antes de Petrarca ter descoberto. Então, aqui ele está mostrando como que era, mas isso vai se modificando, né? Outros escritores da literatura alemã, tanto da prosa quanto da poesia, têm influências, né, de vários lugares. Então, assim como a poesia lírica nasceu sob influências provençais, poesia narrativa alemã e medieval, um fruto de influências francesas. Aí ele fala também do Heinrich von Weldeck, que é um desses que escreveu no alemão médio, o texto chamado Eneide, talvez acho que é assim a pronúncia, baseado no original francês, versão medieval do Eneide. O Hartmann Flauer, ele fala do Gottfried von Estrasburgo, por volta de 1210, poema Tristão e Isolda. Então, ele fala seu poema Tristão e Isolda, baseado no original francês de Thomas de Bretagne, mais elaborado com inspiração nova, dependente com admiração mestria da forma. Será 6 séculos e meio depois a fonte de Tristão e Isolda de Richard Wagner. É a maior versão do maior mito erótico do Ocidente, fatalidade, o amor, paixão, seu desfecho trágico. Aí ele fala do Wolfram von Eschenbach, ele fala do Parzival também, que mais tarde é fonte para o Wagner. Aí ele fala nesse Cavaleiro da Távola Redonda. Aí a verdadeira sucessão de Parzival não é drama musical de Wagner, mas um gênero próprio e típico da literatura alemã. Aí o que eu achei interessante aqui, porque ele já vai falando desse Parzival, que eu não conhecia, do Wolfram von Eschenbach, e que isso dá uma certa origem ao que se entende como o Bildungsroman, que tem a ver com romance de formação, histórias de jovens que passam pela experiência da vida para conquistar a independência. E o Parzival de Wolfram é um precursor dos simplicismos de Grimmenhausen, William Meister de Goethe, Grunewald de Kelly e de outros personagens do Thomas Mann. Então ele fala esse romance de formação no sentido da Erziehung, da educação, né? Mas aqui ele mostra que tem um pouco a ver com esses textos, né? Que vem à fonte, mas provavelmente se encontra, né? E mais tarde vai se encontrar em outros textos. A dissociação ideal religioso marca o início da decadência ideal medieval, levanta a cabeça uma espécie de oposição do vilão àqueles ideais, Mina Distan, poeta de canções de cavalaria. Aí ele fala do François Villon, século XV, mostra como uma moderna poesia galhardescas, que mistura um pouco alemães e latinos.
Eu vi o espírito da oposição, os camponeses da aldeia começam a levantar as construções de castelo, vai mostrando as mudanças, né? Por volta do contexto, 1250, escreveu Werner Gartenel, O Jardineiro, poema que mais tarde fornece o enredo do Dreigroschen Opera, que está em francês, como ele coloca, Ópera dos Trens Vitrines de Brecht. Ainda assim, como mostra o autor, naquele período surgiu um poema que ideais da aristocracia e os cavaleiros, assim surgindo os Nibelungslied. Aí o verdadeiro título é tirado do último verso da obra do Melun, no outro, Agonia dos Melungs, é um poema épico, anônimo, redigido em 1200 e 1205. E aí ele vai falando depois do Richard Wagner, que inspirou-se na lenda nórdica da tetralogia Anel dos Nibelungs. Mas ele fala que nada tem a sua obra em comum com o poema medieval. Ele fala que não tem relação. Assim comenta que a saga possui uma lógica dramática que lembra a tragédia grega e o estilo de uma epopeia popular. Então, assim, eu fiz um resumo só do primeiro dessa do primeiro capítulo do prefácio do livro e das origens e da literatura, assim, de cavalaria. Mas eu pretendo falar sobre os outros momentos da literatura que ele fala, né? Assim como uma forma de aprender, porque o livro do Capô, ele dá uma introdução para quem está aprendendo a língua, se interessa por aprender a língua alemã, e também para quem já tem conhecimentos mais avançados da língua. Então, é um livro que dá uma introdução, assim, um panorama bem acessível para os leitores, assim. É um livro muito bom, assim, acho muito indicado o que ele faz. E assim, eu fiz um resumo da parte inicial do livro. Então, eu pretendo fazer de vários capítulos, de modo também a compreender, né, assim, a perceber a perspectiva do Carpo sobre qual a perspectiva do Carpo em relação à literatura, né, que ele se interessa também. Então é isso.